pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o Tancredo, hoje querendo conversar com vocês um pouco mais sobre a designação no estado de Minas Gerais. Essa é a segunda parte. Eu lembro a todos que eu fiz um vídeo há pouco tempo falando sobre os cargos e as funções para você que quer ser servidor público do estado de Minas Gerais, ainda que seja contratado. Existem dois tipos de contrato: em substituição e o cargo vago, que normalmente ele vai até o final do ano, até 31/12 do ano corrente. Mas hoje eu gostaria de citar, para continuar aquele vídeo, alguns cargos que eu deixei de lado, acabei deixando realmente passar, mas são cargos extremamente relevantes, funções extremamente relevantes dentro da estrutura organizacional do estado de Minas Gerais. Você pode concorrer, por exemplo, à designação, que é o processo de contratação de um professor para professor de uso de biblioteca. Lembrando que para você concorrer ao cargo de professor de uso de biblioteca, você tem que ser um professor formado em pedagogia, ou seja, ser regente de turma. Regente de aulas não pode ser professor de uso de biblioteca. Claro que se for uma situação em que ele estiver em ajustamento funcional, um professor, por exemplo, regente de aulas que estiver em ajustamento funcional, ele pode ser aproveitado nas funções, ou na biblioteca ou na secretaria. Existe uma legislação própria que trata sobre esse assunto. Mas hoje eu queria também falar para vocês sobre um outro cargo muito importante, que é o cargo de professor eventual. O professor eventual é aquele profissional que é professor, regente de turma e que fica na eventualidade. Por que eventualidade? Porque excepcionalmente, na ausência de algum professor, ele substitui o professor indo até a sala de aula. Por isso que é chamado de professor eventual, porque eventualmente ele vai para a sala de aula substituir o professor que por algum motivo, professor efetivo ou designado, que naquele dia não estava bem, ou tinha algum compromisso agendado, uma perícia, por exemplo, no DAG, e às vezes não poderia vir, ou chegou um pouco atrasado, é uma situação excepcional, e esse servidor às vezes está participando de um curso, uma capacitação na Secretaria de Educação, e por essa razão ele precisa ser substituído por um professor eventual. É interessante lembrar que existe um critério para a substituição de professores na escola. Lembra todos, é uma dúvida constante que a gente percebe dentro da educação, quem é que vai para a sala primeiro quando falta um professor? Bom, na verdade, gente, na prática, qualquer pessoa pode ir para a sala de aula. O importante é o aluno não ficar sozinho. Mas existe uma regrinha aí, um critério, criado por eles, onde eles falam o seguinte, que normalmente quem vai primeiro para a sala de aula na ausência de um professor é o professor eventual. Num segundo momento é o professor de uso de biblioteca. Na pior das hipóteses, e na prática funciona assim em quase todas as escolas, o especialista pode ir para a sala de aula, substitui o professor faltoso, ou até mesmo um outro profissional da escola, a vice-direção, o diretor. São situações muito comuns ir para a sala de aula e substituir o professor faltoso, ou professor que às vezes está de licença e ainda não deu tempo para contratar um outro servidor. Essa é a questão. Então hoje a gente trouxe no cerne da nossa discussão duas funções novas, que é o professor de apoio ao uso de biblioteca, que é chamado PEUB, e o professor eventual. Agora não podemos deixar de lembrar de uma outra função extremamente relevante na educação, que é essa aí, o professor que trabalha com os alunos com necessidades especiais. São professores regentes de turma, são professores ou regentes de aulas, mas professores que fizeram especialização em educação especial e que por essa razão, tendo essa habilitação, eles podem dar apoio a algum aluno com necessidade especial. É muito comum no estado você entrar numa sala de aula e você encontrar ali numa sala de 35, sexto ou nono ano, ou ensino médio 40 alunos, e você eventualmente encontrar ali um professor ao lado de algum aluno com necessidade especial. É um aluno com baixa visão, é um aluno às vezes que tem algum tipo de necessidade especial, motora, neuro, entendeu? Tem alguns códigos que nós podemos identificar. Numa outra oportunidade eu posso passar para vocês.